Bom dia, bem-vindo ao 11:59 do dia 1/4/2025. Para muitos, o dia da mentira, mas hoje eu quero te falar da verdade, da palavra da verdade, da palavra que liberta, da palavra que norteia, da palavra que dá direção. Muitos leem essa palavra, falam energicamente sobre ela, mas não vivem essa palavra. E essa palavra, nesse 11:59 de hoje, que é parte da programação da comunidade, eu quero ter 1 milhão de amigos de Deus, é a palavra que liberta e a palavra que traz uma das virtudes do fruto do Espírito, a bondade. A bondade. A bondade reflete em nós o caráter de Deus. A bondade é uma das características, uma das virtudes do fruto do Espírito. E é um reflexo do caráter de Deus em nós. No mundo em que vivemos, muitas vezes encontramos egoísmo, indiferença e maldade. Maldade. Maldade feita, inclusive, usando a palavra. No entanto, Deus nos chama para sermos luz e praticarmos a bondade, não apenas em palavras, mas em ações concretas. A bondade não deve depender das circunstâncias. A bondade não deve depender das circunstâncias ou das pessoas que estão ao nosso redor, mas deve ser uma marca permanente na nossa vida, que somos filhos do amor, filhos de Deus. Eu quero te convidar para nessa tarde, nesse começo de tarde, aprender à luz da palavra de Deus como viver uma vida de bondade genuína. A primeira coisa é que precisamos conhecer a fonte. Deus é a fonte da bondade. Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é a própria definição de vontade. Quando confiamos nele, experimentamos essa bondade em nossa vida. Por isso, confie na bondade de Deus e busque refletir esse caráter ao próximo. Já sabemos de onde é a fonte da bondade, Deus. Mas é preciso entender que a bondade é uma das características, ou uma das virtudes do fruto. A bondade é uma virtude do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, a palavra diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. A bondade faz parte do fruto do Espírito na nossa vida como filhos dele. Por isso, permita que o Espírito Santo transforme seu coração para que você pratique bondade diariamente. Porque nós devemos fazer o bem a todos. A bondade não deve ser uma atitude esporádica. A bondade deve ser um estilo de vida. Em Gálatas 6, versículo 9 e 10, vou ler parte dele, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em outras versões vai dizer:
Se não desistirmos, em outras versões vão dizer, se não desanimarmos, faça o bem sem esperar nada em troca, confiando que Deus o recompensará no tempo certo. Bondade não é apenas palavras, mas ações. Tiago 2, versículo 15 e 16, a palavra diz, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É uma pergunta. A verdadeira bondade não está apenas no discurso, mas na ação. Por isso, demonstre bondade, ajudando aquelas pessoas que realmente precisam. Porque Deus recompensa. Deus recompensa os que praticam bondade. Provérbios 11, 25, a palavra diz, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Quando somos bondosos, Deus nos abençoa de maneiras inimagináveis. Por isso, pratique a bondade com alegria e confiança de que Deus cuida de você. Temos um exemplo. Temos o maior exemplo de bondade. O próprio Jesus. Jesus dedicou sua vida para fazer o bem e ajudar os necessitados. Em Atos 10, 38, a palavra diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por isso devemos seguir o exemplo de Jesus, buscando sempre servir ao próximo como amor. Como amor. A bondade deve ser praticada até com os inimigos. Em Lucas 6,35 mostra que a bondade de quem é filho de Deus deve ir além do que é natural para o mundo. Em Lucas 6,35 a palavra diz, amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Seja bondoso, até mesmo com aqueles que não merecem, assim como Deus é com você. Tem uma coisa que a bondade faz. A bondade protege e fortalece quem a pratica. Salmos 41, a palavra diz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia do mal. Deus protege aqueles que têm um coração bondoso. Ajude os necessitados, pois Deus cuida dos que ajudam. Uma coisa boa de a gente saber é que a bondade agrada a Deus. Em Miqueias 6:8 a palavra diz, Deus espera que pratiquemos a bondade em nosso dia a dia. Ele espera. Que a palavra de Miqueias 6:8 diz, ele te declarou, ó homem, que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e antes humildemente com teu Deus. Por isso é importante fazermos da bondade um princípio inesgotável, inegociável na nossa vida. Porque a bondade nos torna semelhantes a Cristo. Em Efésios 4:32, antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo.
A bondade nos aproxima do caráter de Cristo. Falar de Deus, postar coisas maravilhosas sobre Deus e não viver, está perdendo tempo. Falar de Deus e fazer coisas escusas e não viver a palavra como está escrito, é perda de tempo. Não há bondade nisso. A bondade nos aproxima do caráter de Cristo. Por isso, pratique a bondade com um coração sincero e generoso. A bondade também traz paz ao coração. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra alegra. Um ato de bondade pode trazer alívio para aqueles que sofrem ou que estão sofrendo. Use palavras e atitudes bondosas para abençoar vidas. Pois a bondade abre portas. Pois a bondade gera valor. Em Provérbios 3, 3 e 4, a palavra diz: não te deixem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quem pratica a bondade encontra favor diante de Deus e das pessoas. Seja bondoso e verás como as portas se abrirão em sua vida. Porque quem planta bondade, colhe bênçãos. 2 Coríntios 9, 16, a palavra diz: mas digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A bondade que você oferece, ela volta para você de maneiras inesperadas. Por isso, seja o semeador da bondade e colha os frutos da generosidade. Colha. A bondade deve ser constante, não ocasional. Em Colossenses 3,12, a palavra diz: investivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. A bondade deve ser um estilo de vida, não um ato isolado. Por isso, vista-se de bondade diariamente, assim como Cristo nos ensinou. E saiba que Deus é fiel para recompensar a bondade. Oh, aleluia. Deus é fiel para recompensar a bondade. Em Mateus 25, 40, a palavra diz: e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando fazemos o bem ao próximo, estamos fazendo para Deus. Por isso, sirva com alegria, pois Deus vê cada ato de bondade e recompensa. A bondade é um reflexo do coração de Deus. Quando escolhemos viver uma vida de bondade, impactamos vidas, agradamos a Deus e experimentamos a sua graça em nossa caminhada. Que possamos ser canais de bondades de Deus, espalhando amor, espalhando graça por onde passarmos. Quero orar para você. Senhor Deus, obrigado por sua infinita bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E o seu amor é bondoso. O Senhor é a fonte da bondade. Glorificamos o teu nome. Te glorificamos, ó Pai, por isso. E te pedimos que sonde cada coração que se encontrar com essa palavra. Coloque sementes de bondade, de entendimento de bondade,
para que mais semeadores de bondade possam existir. Pelo tempo certo colheremos, se não desanimarmos, Senhor. Ajuda-nos a não desanimarmos. Diante de tanta maldade que vemos, diante de tanta distração que vemos, diante de tanta irresponsabilidade com a tua palavra que vemos, ajuda-nos, Senhor, a entender a tua bondade e ajuda-nos a praticar. Te falamos certos do teu ouvido, do teu olhar e do teu amor, do teu acolhimento bondoso, e no nome santo de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha chegado e tenha sido tão boa para você como foi para mim. Que o Espírito Santo de Deus te encha a tua vida de bondade. Lembrando que aquilo que você plantar é também o que você colherá. Lembrando que a bondade agrada a Deus. Quando fazemos bondade com alguém, fazemos para Deus. Porque Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Eu sou Luiz Cláudio Gomes, seu servo. Não estou aqui para qualquer coisa, mas para todas as coisas que Ele me chamou. Nenhuma palavra vai sair da minha boca sem dar frutos, eu não serei envergonhado. Por causa da graça e da bondade de Deus. Deus te abençoe. A gente se vê.